Muitos dizem que querem ler mais, mas o que querem mesmo é fugir. Fugir do silêncio, da pausa, do desconforto de olhar para dentro. Ler é um convite à consciência, e a consciência dói, porque ela mostra o que está fora do eixo, e sustentar o próprio olhar exige mais coragem do que se imagina. O bom livro é como um espelho limpo, mostra o que você é, sem filtros, sem desculpas. Ele não acelera, não te aplaude, não passa a mão na sua cabeça. Ele te encara, e se você tiver coragem de encará-lo de volta, algo em você começa a se mover, porque a verdade lida no papel tem um jeito cruel e bonito de se alojar em quem está pronto. E é por isso que a leitura espanta tanta gente, porque diferente do feed, ela não vicia, ela acorda, e quem vive dormindo prefere o conforto da repetição ao desconforto da consciência. Mas você não está aqui para se distrair, está aqui para se entender, e entender começa com a escolha de ficar no parágrafo, ficar na ideia, ficar em si. Começa quando você decide abrir uma página e se abrir junto, porque o livro pode até ser velho, mas a mudança que ele gera em você é inédita. Cada leitura profunda é um risco, o risco de nunca mais pensar do mesmo jeito, e esse é um risco que vale a pena correr. Ler aos poucos, mas de verdade. Você não precisa começar com Dostoiévski. Não precisa comprar os livros que ninguém termina só para dizer que tentou. Comece com pouco, comece com verdade. Com uma página que te prende, uma frase que te incomoda, uma ideia que não sai da cabeça. A leitura não é uma maratona. É um chamado, e você só atende esse chamado quando para de querer impressionar os outros e começa a buscar a si mesmo. Tem gente que acha que não gosta de ler, mas o que falta não é vontade, é paciência. A mente moderna foi treinada para pular, para girar, para nunca se fixar. Por isso, o começo pode ser duro. A leitura exige outro ritmo, outra respiração, outro tempo. Ela é mais músculo do que dom. E como todo músculo, ela se fortalece na repetição. 5 páginas por dia, se forem lidas com presença, podem te mudar mais do que 5 livros engolidos por obrigação. Mas tem um detalhe que ninguém fala. A leitura só te transforma quando você permite que ela te toque. Ler não é só ver palavras, é ser atravessado por elas. É sair diferente de como entrou. É como um exercício de escuta, só que voltado para dentro. Quanto mais você lê, mais você percebe que o livro não está falando do mundo lá fora. Ele está falando de você. Está tentando te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido no meio da correria. Por isso não importa onde você começa. Importa é começar com atenção, com alma. Porque a leitura feita com presença tem o poder de abrir portas internas que você nem sabia que existiam. E cada vez que você volta para essa prática, você volta um pouco mais inteiro, mais consciente, mais seu. Você já se perguntou por que sua mente não para? Porque mesmo quando o corpo descansa, os pensamentos continuam correndo como se estivessem atrasados para algo que nem existe. A verdade é que vivemos cercados de barulho. Não só o barulho de carros e notificações, mas o barulho interno, o excesso de estímulo, de comparação, de urgência. E nesse caos, a leitura surge quase como um ato de resistência. Porque ler exige aquilo que quase ninguém tem mais: silêncio. Ler é treinar a mente para ficar. Ficar na linha, ficar na ideia, ficar em si. É como segurar uma pipa num dia de vento. A ação quer voar, mas você segura firme com os 2 pés no chão. No começo é desconfortável. O pensamento foge, a ansiedade grita, o olho volta para o começo do parágrafo, mas com o tempo algo muda. Você começa a criar espaço entre um pensamento e outro. Começa a perceber que nem tudo precisa de resposta imediata. Que parar também é um poder. A leitura é um exercício de presença. É meditação com letras. É conversa sem ruído. E talvez por isso ela seja tão difícil no mundo de hoje, porque ela obriga você a se escutar. Kierkegaard dizia: o barulho não revela a força de uma ideia, apenas sua popularidade. A leitura nos dá o contrário do barulho. Ela oferece profundidade, e quanto mais fundo você vai, menos você aceita viver na superfície. A solução não está em desligar o mundo, mas em ligar a si mesmo. E a leitura é um dos poucos caminhos que ainda exigem esse encontro. Porque ao ler, você não apenas entende o outro, você começa a entender a si mesmo.
E nesse entendimento, a mente encontra aquilo que vive buscando: paz. Não a paz da ausência de problemas, mas a paz de finalmente estar inteiro onde se está. O que você escolhe ler molda o que você pensa. Você não é só o que pensa. Você é também aquilo que alimenta seus pensamentos. E o que você lê ou deixa de ler constrói, tijolo por tijolo, a estrutura da sua consciência. Um livro não é só informação, é formação. Cada ideia que você consome começa a viver dentro de você. E com o tempo, vira lente. Lente que molda o que você vê, o que você sente, o que você acredita. Tem gente que cuida do corpo com rigor, mas alimenta a mente com lixo. Passa o dia inteiro lendo manchete rasa, legenda de frase feita, opinião sem raiz. Mas o que entra, fica, e o que fica, vira você. Por isso, a leitura não é só um hábito, é uma escolha de identidade. Toda vez que você abre um livro, está escolhendo quem vai ter voz dentro da sua cabeça. Escolha com cuidado, não se trata de ler o que é famoso ou o que está na moda. Se trata de ler o que te eleva, o que te desafia, o que não te conforta, mas te expande. Porque no fim, não é só sobre o livro que você lê. É sobre a versão de você que sai desse encontro. E essa versão você vai carregar para sempre. Ler com presença. Não transforme isso em obrigação. Ler não pode ser uma tarefa. Quando a leitura vira um simples a fazer, você perde a essência do que ela pode oferecer. Quando você lê para cumprir uma meta, o livro se torna uma corrida. E no final, você não chega a lugar algum. O valor de ler não está em avançar de página em página, mas em se permitir ser tocado por cada uma delas. A verdadeira leitura exige presença. Exige que você pare, respire e se permita entrar no texto como se fosse um espaço sagrado. Não é sobre a quantidade, mas sobre a profundidade. Não importa quantos livros você lê. O que importa é o que fica. O que você carrega de volta depois de virar a última página. Sêneca, em sua sabedoria, dizia: não é o quanto se lê, mas como se lê que importa. Ele nos lembra que a leitura deve ser um ato de entrega. Não é sobre se apressar para terminar, mas se permitir ser transformado no processo. Cada palavra lida com atenção tem o poder de se infiltrar em sua mente, alterar um comportamento, mudar um ponto de vista. A beleza da leitura não está em riscar o livro da lista, mas em absorver o que ele tem a oferecer. Cada página que você lê com presença é uma chance de se conhecer melhor. Não se trata de terminar o livro, mas de permitir que ele comece algo novo em você. Cada palavra pode ser um ponto de virada. A chave está em não se apressar, mas em estar ali, agora, com cada frase. O livro não é só palavras, é um reflexo de quem você é e do que pode ser. Um bom livro não dá respostas prontas. Ele faz perguntas, e perguntas, ao contrário das respostas, têm o poder de mexer com o que você achava que sabia sobre si mesmo. Quando você lê, não está apenas entendendo o que o autor pensou ou escreveu. Você está olhando para algo que talvez tenha ficado escondido em você por muito tempo. O livro te expõe, te tira do conforto, te mostra o que você tem medo de ver. A leitura é um espelho. Não um espelho comum que só reflete a imagem exterior. Esse espelho reflete o que você carrega por dentro, as coisas que você evita, que não quer encarar. Ler é perigoso porque às vezes você se depara com algo que te desestabiliza, algo que te faz ver que você não é quem pensava que era. E depois disso, não dá mais para voltar. O livro vai ficar com você. A ideia vai te atormentar. E sem querer, você vai começar a mudar. Mas esse é o preço do autoconhecimento. Toda transformação exige uma perda. A perda daquilo que você acreditava ser imutável. E os livros têm essa capacidade de arrancar de nós as certezas que nos limitam, de tirar as máscaras que usamos para viver no mundo. E quando você finalmente vê, entende e aceita, algo em você se expande. Porque a verdade, positivos, por mais desconfortável que seja, é sempre libertadora. Por isso, não leia para se confortar, leia para se desafiar. Cada livro é uma janela para um mundo que talvez você nem saiba que existe dentro de você.
E ao olhar para dentro, você começa a ver de uma maneira mais clara, mais honesta e com mais coragem. Porque no fundo, o que o livro te revela não é o mundo lá fora, é você. Ler é conversar com os mortos e com quem você pode ser. Quando você lê, você não está sozinho. Você está em diálogo com mentes que viveram séculos atrás. Não é só o autor que escreve, é toda uma história, uma linha de pensamento, um legado. Cada livro é uma conversa com o passado, com aqueles que de alguma forma deixaram palavras que atravessaram o tempo. E quando você senta com esses pensamentos, você começa a perceber que o tempo não é uma linha reta. Ele é feito de diálogos contínuos, ecos que nunca param de ressoar. Mas não é só o passado que você encontra nos livros, é também o seu futuro. Quando você lê, está também conversando com uma versão de você que ainda não existe, mas que já pode ser moldada pelas ideias que você escolhe absorver. A leitura é um caminho de descobertas. Ela te conecta com o que você pode ser, com quem você pode se tornar, se decidir olhar além do óbvio. Ao entrar em contato com o pensamento de outros, você amplia o seu próprio horizonte. Começa a ver o mundo de outra maneira, mais rica, mais profunda. O autor já não está mais ali fisicamente, mas suas palavras continuam a falar com você. E esse é o paradoxo da leitura. Ela te faz conversar com quem já se foi e com quem você ainda pode ser. Cada livro é uma chance de reescrever a sua própria história. Cada página vira uma oportunidade de diálogo com as versões mais complexas de você mesmo, que você talvez ainda não tenha conhecido. Então, ao ler, não pense apenas no autor ou na história contada. Pense em quem você pode se tornar depois de ter essa conversa. O passado e o futuro se encontram no presente, nas palavras que você decide ler. E talvez, depois disso, a única coisa que você precise fazer seja ouvir. Ler é um pacto silencioso com a sua evolução. É você dizendo, sem palavras, que está disposto a mudar, que quer mais do que distração, quer transformação, mas muita gente trava na hora de começar, fica esperando o livro certo, o momento certo. A verdade é que esse momento nunca chega, até você decidir criá-lo. E para quem não sabe por onde começar, aqui vai um segredo. O livro certo é aquele que te faz continuar. Se for para começar com algo que te prenda, vá de O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Não é só uma história de fantasia, é sobre coragem, amizade e o peso de carregar um destino. É sobre se perder e se encontrar em jornadas que parecem impossíveis. E de alguma forma, você termina o livro diferente de como começou, mais forte, mais humano. Outro livro que muda vidas é To Kill a Mockingbird, O Sol é para Todos, de Harper Lee. É simples, mas profundo, te mostra pelos olhos de uma criança o absurdo da injustiça e o poder da empatia. Ler esse livro é como voltar à essência da sensibilidade humana e perceber que entender o outro é um ato revolucionário. Ele não grita, mas sussurra verdades que você nunca mais esquece. Se você gosta de mergulhar na mente humana, leia Crime e Castigo, de Dostoiévski. Se quer entender o absurdo da existência, O Estrangeiro, de Camus. Se busca paz em meio ao caos, Meditações, de Marco Aurélio. Esses livros não são só palavras, são espelhos, são mapas, são portais para partes de você que ainda estão adormecidas. Então comece. Uma página, um parágrafo, um sublinhado que te faça parar. E quando perceber, não vai ser só a sua estante que mudou, vai ser você. Se esse vídeo te provocou de alguma forma, se fez você pensar, então compartilha com alguém que também precisa desse empurrão. Se inscreve no canal. Aqui a gente não busca respostas fáceis, a gente busca consciência, porque entender o mundo é entender a si mesmo